Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo. Pessoal, venho aí dando continuidade às informações de Pokémon Sword Shield. Dessa vez nós vamos falar sobre dois assuntos importantes. O primeiro é sobre o Dynamax, que eu acho esse tipo de vídeo importante para debater sobre o assunto, né? E também venho falar sobre a possível origem desses lobos, que foi uma coisa que a gente discutiu lá em fevereiro, né? Inclusive na minha sequência de vídeos que eu trouxe naquela época. E eu acho que uma coisa talvez meio que se confirmou, e não que seja algo grandioso, mas algo que a gente pode tomar aí um futuro para as coisas, né? Então primeiro eu venho falar sobre o Dynamax, que é a nova mecânica. E se você não está por dentro ainda, aconselho a assistir os vídeos que estão no izinho aqui, ou no final desse vídeo. Mas, de qualquer forma, o Dynamax é isso que vocês estão vendo aqui, né? É isso, exatamente isso aqui. São dois Pokémon que você ativa a partir de uma pulseira que se chama Dynamax Band. E o Pokémon fica gigantesco, né? E aí, eles vão ter um aperfeiçoamento nos movimentos deles. E eles podem ficar assim durante 3 turnos, né? Eles vão ficar um pouco mais fortes. E, enfim. E aí acontece essa batalha de Dynamax. Basicamente isso. Não foi explicado com muita precisão como a mecânica vai funcionar, né? A dinâmica de batalha com Dynamax, né? Mas a gente já tem noção do que é. O que é interessante. Acho que desde XY eles vêm com uma pressão por parte da fanbase. E até mesmo por uma questão de, tipo, como eles criaram uma coisa tão revolucionária, eu não sei se é revolucionária, mas uma coisa tão gigantesca como foi a Mega Evolução, a gente percebe que eles vêm se esforçando sempre para criar uma mecânica nova, jogo pós jogo. E esse é o Dynamax. Muitas pessoas não pegaram a ideia do Dynamax, e assim, pra quem não sabe, é uma forte referência a Kaijus. O que é Kaiju? Kaiju nada mais é que é uma coisa muito popular no Japão, que são os monstros gigantes, né? Eu acho que o mais popular seria o Godzilla, né? É uma coisa muito, muito, muito difundida no Japão, é uma coisa cultural de lá, né? E faz muito sentido, obviamente, que eles tragam algo, né, que é tão enraizado na cultura deles para os jogos Pokémon, né? Talvez não é uma coisa tão assim focada para uma região como é Galar, porque é focado na Europa e tal, mas ainda assim a mecânica eles tentam trazer uma coisa muito forte da cultura deles, né, que é deixar um monstro gigantesco. Isso é algo completamente enraizado por lá, e assim, é por isso que eu acho que eles queriam muito, né, fazer nesse estilo do Pokémon crescer. Eu sei que isso faz com que muitas coisas percam, como posso dizer, um pouco do sentido. Como, por exemplo, tudo ficar mais do mesmo, né? Na Mega Evolução, você pelo menos tem aquele lance de os Pokémons mudarem de formas e tal. Mas eu tô muito ainda confiante que alguns Pokémon, nesse lance de Dynamax, possam mudar de forma. Principalmente Pokémons que são baseados em Kaijus ou que tem algum tipo de referências com Kaijus, como por exemplo, Tyranitar, que é um Pokémon, né, que é baseado no Godzilla. Temos também o Lapras, que o Lapras é baseado no monstro do Lago Ness. Então todos esses Pokémon que vêm por parte da nossa cultura, né, em geral, assim, que são monstros devoradores e tal, quem sabe esses monstros não acabam ganhando uma forma diferente, né? Até mesmo o Wailord, que é gigantesco, talvez ficar mais gigantesco ainda não seja o propósito, talvez ele mude a forma dele, né? Pra não ficar maior do que ele já é, né? Então assim, isso aqui obviamente é um achismo, mas seria interessante, né, que eles aplicassem formas diferentes para esses Kaijus que já existem em Pokémon. Então é importante a gente notar isso e entender isso. Porque eu sei que muita gente pode não ter gostado, mas eu ainda acho que algumas coisas vão ser reveladas a mais no Dynamax que vão deixar ele ainda mais interessante. Eu não acho que é só isso aqui e pronto. Minha opinião. Enfim, então a gente entende agora, né? Você aí em casa tá entendendo agora qual é a pegada, né? Tipo, o que tem por trás
desse lance do Dynamax. E é sensacional. E uma coisa que fica muito legal, que já não é de hoje que eles vêm fazendo, né? É pegar alguma coisa lá do anime que ficou sem explicação e eles trazem para os jogos e explicam. Mega Evolução, quando a Misty viu aquela sombra daquele Gyarados bizarro, né? As Alola Forms, que já apareceram em algumas mídias, principalmente a do Alola Exector. Tudo isso eles tentam, sabe, dar uma justificada nos jogos depois. No anime, algumas pessoas estão correndo algumas imagens aí, mas eu acho que essas duas são as mais precisas. Que seria o Dragonite, né, do Farol, do Bill. Que assim, até hoje isso é uma lenda pra todo mundo, né, que assistiu o anime. Aquele Dragonite gigantesco, né, eu acho que é uma das coisas mais impressionantes e tal. E tá aí, né, tipo assim, seria uma ótima forma de justificar esse Pokémon. E a gente pode dizer, ele tava na forma Dynamax, né, e aí ele ficou desse jeito. Ótimo, explica alguma coisa, né, passa um reboque, assim, naquele furo que tinha ficado lá na saga clássica. Outro que é um grande exemplo é o Tentacruel, né, que também ficou gigantesco e saiu atacando a cidade, que também faz referência a Kaiju e tudo mais. Então, veja só, isso eu acho muito legal. Essas coisas eu acho muito interessante a gente prestar atenção, porque eu sei que pode ser bobagem, mas acaba fazendo a gente criar até um certo carinho extra pela mecânica, né? E esses dois eu acho mais essencial. Tá rolando aí uma do Pikachu e do Gengar e do Alakazam, só que o Pikachu, se eu não me engano, era um robozão e o Gengar e o Alakazam eram uma miragem, assim, então não sei se conta, mas esses dois definitivamente contam, assim, né? O Dragonite, sem dúvida, né? E o Tentacruel também aí faz essa forte referência. Então são coisas interessantes que eu particularmente julgo importante a gente frisar. Bom, então, quero saber a opinião de vocês sobre o Dynamax. A princípio eu tive essa sensação do tipo, só vai ficar grande e é isso, mas parando pra pensar, eu acho que vai ter muita coisa ainda por trás, e mesmo que não tiver, já é interessante todo esse background pra poder a gente justificar certas coisas que aconteceram lá no passado. Pra mim isso é ótimo. Eu tenho um certo toque com coisas mal solucionadas, né? Isso seria uma boa solução pra esse tipo de coisa que aconteceu no universo do anime. De qualquer forma, muito legal. Agora, eu venho falar sobre os lendários. E isso é muito legal porque em fevereiro eu acabei fazendo um vídeo. Fevereiro ou março, acho que foi lá no começo de março ou nos primeiros dias, ou nos últimos dias de fevereiro. Acabei fazendo um vídeo sobre a possibilidade dos lobos que estariam em Sword Shield, que até então nós não sabíamos quem eram, que os lobos de Sword Shield fossem nada mais, nada menos, né, que os filhos de Fenrir, né, Hachi e Skull. Eu cheguei a fazer o vídeo, vou deixar o link aqui para você saber sobre toda a teoria, mas em resumo, são monstros, né, são seres da mitologia nórdica. E eu acreditava fortemente que eles poderiam acabar usando essa mitologia de novo em Pokémon, né? Eles já vêm utilizando muito dela, utilizaram em XY, e agora eles trazem novamente, né? Na minha opinião, tá 89% confirmado. Só precisa de algumas coisas serem confirmadas, mas pra mim já tá, sabe? Vocês podem estar ouvindo uma música aí, vai ter um negócio no estádio, mas enfim. Por que eu tô falando isso? Saca só. No trailer, quando eles entram num modo mais, parece que em fúria, assim, é possível notar que ambos ficam mais, vamos dizer assim, característicos. É possível identificar uma cor mais azul clara, puxando pro tom que a gente poderia dizer que é o gelo no Zacian. Já no Zamazenta, nós conseguimos puxar o lance de fogo. E Hachi e Skull, eles têm uma grande ligação com esses dois elementos. E isso por conta que Hachi persegue o Sol, né? E Skull persegue a Lua.
Então é uma coisa já fazendo referência também, né, ao Sun e Moon, essa perseguição pelo Sol e pela Lua. E você pode perceber que eles são muito retratados com essas cores mais distintas, né? O Hachi um pouco mais claro, às vezes puxando para o tom mais azulado, e o Skull puxando para um lado mais escuro, às vezes avermelhado, ou simplesmente um lobo mais puxado por uma coloração preta, assim. Então, é muito interessante essa ligação que eles têm com o Sol e com a Lua, né? Ao mesmo tempo que você pega novamente essas especificações do Hachi ser um Pokémon mais puxado por um tom frio, né? E o Skull por um tom mais quente. Isso também é muito interessante. E eu acho que definitivamente esses dois lobos aqui, eles devem fazer de fato uma referência aos filhos de Fenrir, que a gente sabe que o Fenrir na mitologia, né? Ele está aí destinado a matar o Odin, mas depois ele é morto por um dos filhos do Odin. Só que o Fenrir, ele está acorrentado, né, até os acontecimentos lá de Ragnarok, mas depois ele vai ser solto, né? Inclusive por influência do Hachi e do Skull. E a gente imagina que o Fenrir possa acabar sendo aí o terceiro lobo, né? Provavelmente existe uma grande possibilidade aí do terceiro lendário da região, como sempre costuma acontecer, né? Como aconteceram nas regiões passadas, seja um outro lobo, né? E talvez o pai desses dois lobos, né? Então, fazendo uma grande referência a Fenrir. Pra mim, tá muito evidente, sabe? Então, assim, por que eu tô puxando o lance do Fenrir e tal? E por que isso é importante? É muito mais importante pelo lance de possivelmente ter um terceiro Pokémon e ser um lobo, né? E aí a gente pode encarar de diversas formas. Pode ser um lobo que seria uma fusão entre eles dois, seria muito legal. Pode ser um terceiro lobo que pode também se fundir com um deles dois, fazendo referências ali, igual aconteceu com o Nova e também com Sun Moon, né? Com a Lola, no caso do Necrozma e no caso do Kyurem. Então, seria interessante que eles adicionassem um terceiro lobo, né, para fazer essa referência a Hachi, Skull e Fenrir, né? Eles já vêm puxando esse lance da mitologia nórdica há muito tempo, seria interessante ver aqui novamente, e eu tenho quase certeza que isso vai acabar acontecendo. E aí, chuto os tipos, né? Eu gostaria muito que fosse gelo e metal, fogo e metal, mas é possível que a Game Freak trolle, né? Trollou algumas vezes com alguns tipos de lendários, a gente imaginava uma coisa e era outra. Então talvez o Zacian pode ser tipo água e metal, ou não sei, alguma coisa e metal, né? Eu acho que o tipo metal tá muito predominante neles por conta da espada e do escudo. Mas ainda assim, eu acredito que seja algo muito próximo a isso, sabe? Água e fogo ou gelo e fogo, provavelmente, né? E aí o terceiro Pokémon talvez seria algo mais mesclado entre os dois. Quem sabe um gelo e fogo, seria legal também. Chuto a possibilidade também do tipo veneno, né? Tipo, talvez veneno e metal seria o tipo sensacional. E aí eles poderiam não partir para um lobo, talvez partir para algum outro ser da mitologia. Algumas pessoas chutam a serpente, mas eu não acho que eles usariam a serpente de novo, até porque eles acabaram fazendo essa referência a Nidhogg com o Zygarde, então provavelmente não deve acontecer de novo a mesma referência, né, e usar uma serpente. Então eu tô mais fiel no lobo, mas o tipo, sei lá, Dark e Poison, ou Poison e Metal, que pra mim seria o ideal, assim, ficaria interessante como o terceiro lobo. Então, queria passar isso aqui pra vocês, pra não deixar o vídeo muito longo, né, porque os vídeos estão ficando bem longos, e queria saber a opinião de vocês. Eu vou deixar, inclusive, o vídeo da teoria que eu havia feito lá em fevereiro, ou março, que seja, sobre o Hachi, o Skull e o Fenrir, e eu acho que faz muito sentido, né? Esse momento que eles entram num awakening, né? Onde a coloração muda, que é uma coisa que aconteceu muito parecido com Soul Gallia e Lunala no trailer de Pokémon Sun e Moon, né? Que eles tinham um momento que ficavam mais, assim, em ascensão. Esse momento me faz acreditar muito nessa possibilidade, né? E é interessante, seria interessante também se eles, em algum momento da lore, não precisava ser durante a main story, né? Pode ser depois, no pós-game, que eles tivessem alguma relação com a Lunala e o Soul Galio,
Nossa, pra mim seria sensacional. Seria muito divertido também que eles fizessem um pós-game desses dois lendários com Solgaleo e Lunala. Mas queria passar isso aqui pra vocês, eu acho que é um debate interessante. E lógico também sobre os kaijus, né? Fazendo essa grande referência a esses dois Pokémon gigantescos que apareceram no anime, né? E meio que ajuda, né, a tapar certos buracos, sem dúvida, na história do anime e, obviamente, enriquece mais a história de Pokémon. Então, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Ainda tem mais um vídeo. O próximo vídeo é de um rumor. Sim, já temos um rumor, mas esse rumor, ele meio que saiu antes dos acontecimentos da Direct. Por isso que ele tá ganhando tanta força e eu preciso vir conversar com vocês sobre isso. No mais, quero saber a opinião de vocês sobre o que foi discutido aqui. E a gente se fala daqui a pouco aqui no canal do Camaleão. Um abraço, a gente se vê logo logo. Fui!